pessoal, voltamos para mais uma aula de ciências. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso tema, que é sobre reprodução, né? Já falamos do sistema masculino, feminino, agora vamos continuar a falar. Dessa vez, vamos começar com o ciclo menstrual. Vamos lá. Puberdade e gravidez, fica na página 46 a 51 do nosso livro. A seguir, né, nós vamos da 57 a 61. O ciclo menstrual. A partir da puberdade, em média, uma vez por mês, um dos ovários libera um ovócito secundário na tuba uterina. Esse fenômeno é conhecido como ovulação. E todo mês, o endométrio, que é a membrana que forra o útero, cresce e se prepara para abrigar e nutrir o embrião. Se um espermatozoide se unir ao ovócito na tuba uterina, ocorre a fecundação, formando o zigoto, que se divide várias vezes, passando a ser chamado embrião, e se aloja no endométrio, dando início à gravidez. Se não houver fecundação, parte do endométrio, composta de células e sangue, é eliminada pela vagina. É a menstruação. Esse conjunto de acontecimentos é chamado de ciclo menstrual e se repete, em geral, de 28 a 30 dias, enquanto não houver fecundação. O ciclo é controlado por hormônio do ovário e também pelo sistema nervoso, por uma glândula localizada na base do encéfalo, a hipófise. Vamos acompanhar com mais detalhes esse processo na figura abaixo. No primeiro dia da menstruação, marca o início do ciclo. A menstruação dura em média de 3 a 7 dias. Olha aí o período da ovulação, que é quando está pronto. Aqui ele está em período de folículo ainda, se formando. Quando ele está pronto, que ele é liberado, né? Olha aqui a menstruação, está menstruando, aqui é fase de crescimento e fase de secreção, novamente retornando, né, à menstruação. Dentro do ovário, um ovócito secundário se desenvolve no meio de um conjunto de células chamado ovículo ovariano, estimulado pelo hormônio folículo estimulante, produzido pela hipófise. O folículo cresce e passa a produzir outros hormônios, que são os estrógenos, que promovem o crescimento do endométrio, sob a ação do hormônio luteinizante, também produzido pela hipófise. O folículo acaba se rompendo e libera o ovócito secundário. Aí ocorre a ovulação. Olha aí, o início do desenvolvimento, né? Ele bem pequenininho, ele vai crescendo. O folículo rompido transforma-se em corpo lúteo, que produz estrógenos e outro hormônio, a progesterona. Esse hormônio estimula o desenvolvimento de vasos sanguíneos no endométrio, preparando-o para receber o embrião. O ovócito secundário só pode ser fecundado até um dia após ser liberado do ovário. Se isso não ocorrer, o ovócito é destruído e absorvido pelo corpo, e a menstruação ocorre 14 dias depois. Em caso de gravidez, inicia-se a produção de um hormônio que impede que haja menstruação e ovulação. Por volta dos 50 anos, a mulher entra em um período da vida conhecido como climatério. Nesse período, é comum ocorrerem variações hormonais que interferem no ciclo menstrual, deixando-o mais espaçado. Alguns sintomas comuns no climatério são alterações do humor e diminuição do desejo sexual. Porém, muitos sintomas podem ser aliviados por meio de um estilo de vida ativo e alimentação balanceada. O ciclo menstrual é, por fim, interrompido na menopausa, que marca a última menstruação da mulher. Depois da menopausa, o organismo da mulher não consegue mais engravidar naturalmente. Aí vamos falar agora sobre a gravidez. A gravidez é um momento muito especial para as pessoas que querem ter filhos. Quais são os eventos que podem levar a uma gravidez? Das centenas de milhões de espermatozoides lançados na vagina em uma relação sexual, somente algumas centenas costumam chegar à região que pode ocorrer a fecundação. Essa região é a parte inicial da tuba uterina, perto dos ovários. Vamos lá. Aqui fica o útero, não é, gente? Aqui a tuba uterina, aqui a ovulação, né? Produzir o óvulo, ele é lançado para a tuba uterina.
Na sequência, vocês veem a transformação das células. O ovócito secundário, aqui já foi fecundado, a fecundação, o ovócito está sozinho aqui, né? Aí o segundo passo, a fecundação, olha os espermatozoides aí se aproximando dele para penetrar. 30 horas, o zigoto divide-se em duas células. Então, aqui já fecundou, não é? E aqui começa o processo de divisão celular. 3 dias, forma-se um conjunto com 4 células. 4 dias, o embrião está com 32 células. O embrião, onde ele já se encontra. Os espermatozoides produzem enzimas que abrem caminho entre as células e a camada de proteína que envolve o ovócito, e então furam a sua membrana celular. Assim que o primeiro espermatozoide entra no ovócito, são produzidas substâncias que impedem a entrada de outros espermatozoides. Por isso, geralmente, apenas um espermatozoide se une ao ovócito para formar o zigoto. O zigoto recém-formado dirige-se ao útero. Esse percurso dura de 3 a 4 dias. Pelo caminho, o zigoto se divide algumas vezes, e quando chega ao útero, já é o embrião com 32 a 64 células, com aspecto de uma esfera maciça de células. No final da primeira semana de gestação, ocorre a implantação do embrião no endométrio. É a chamada nidação. Nesse momento, inicia-se a produção do hormônio HCG, que interrompe o ciclo menstrual, né? Impede a ocorrência da menstruação e da ovulação. A detecção do hormônio HCG na urina ou no sangue serve para identificar a gravidez. Então, geralmente, aquele exame lá que a mulher, quando ela está desconfiada, né, que está grávida, ela vai lá e faz, né, o exame de sangue, ou na urina, né, ele vai detectar justamente a presença desse hormônio. Quando dá positivo, é porque está com o hormônio, né, significa gravidez. A não ocorrência de menstruação pode indicar gravidez, mas também pode ter outras causas. Os testes de gravidez vendidos em farmácia detectam se há o HCG na urina. Então, não é só a ausência da menstruação, é a presença desse hormônio. No útero, o embrião se desenvolve dentro de uma bolsa de água, ou amnion, que confere certa proteção contra choques mecânicos quando a mãe se movimenta. Além disso, logo nas primeiras semanas de gravidez, forma-se a placenta. Através da placenta, os nutrientes e o gás oxigênio passam do sangue para a mãe, para o sangue da mãe para o sangue do embrião, enquanto o gás carbônico e outros resíduos seguem o caminho inverso. O sangue do embrião é levado para a placenta pelo cordão umbilical e nunca ocorre mistura de seu sangue com o da mãe. A placenta também produz hormônios que mantêm o útero em condições adequadas ao desenvolvimento do embrião. Então, vocês podem observar na imagem a ilustração de uma mulher grávida. E o bebezinho, o cordão umbilical, o âmnio e a placenta. No fim da 8ª semana, depois da fecundação, o embrião já tem os principais órgãos formados e passa a ser chamado feto. Sua aparência já é reconhecidamente humana, mas tem apenas cerca de 2,5 centímetros de comprimento e pesa cerca de 15 gramas. Olha aí, gente, a imagem. O feto continua a crescer e a se desenvolver. No final do 3º mês, pesa cerca de 30 gramas, tem cerca de 8,5, né, centímetros de comprimento e começa a mover braços e pernas. No 5º mês, os movimentos são mais fortes e a mãe começa a percebê-los. Veja algumas etapas aí. Então, aqui com 8 semanas, 11 semanas, 3 meses, 5 meses, olha aqui, 6 meses e já no final da gestação. A gravidez dura cerca de 38 semanas, né? 266 dias. A partir da fecundação, ou 40 semanas, que são 280 dias, a partir do primeiro dia da menstruação. As contrações da musculatura do útero indicam que o momento do parto se aproxima. A bolsa do líquido amniótico é rompida e o bebê, no parto normal, é empurrado para fora do corpo da mãe através da vagina. A placenta é eliminada pelo corpo da mãe e o cordão umbilical deve ser cortado. Então, a criança passa agora a receber oxigênio pelo próprio sistema respiratório. No esquema dá para vocês entenderem, não é?
O bebê com cerca de 36 semanas no útero da mãe. O bebê começa a se contrair. Aqui a abertura do útero se dilata e a bolsa de água se rompe. Geralmente a saída do bebê começa pela cabeça. Por fim, a placenta é eliminada e o cordão umbilical será cortado. Aí a imagem, o médico cortando o cordão umbilical. Essa parte aí de cuidados na gravidez, vocês podem estar fazendo a leitura desse material, seguindo aí. Nós vamos agora para a página 57. E vamos falar sobre puberdade. Vocês já ouviram essa palavra? Sabem do que nós estamos falando? Muitos de vocês estão na puberdade, né? Vamos lá. Dos 8 aos 14 anos, aproximadamente uma parte do encéfalo, chamada hipotálamo, produz o hormônio que estimula a glândula hipófise, também localizada no encéfalo. Esta, por sua vez, passa a produzir hormônios que estimulam as glândulas sexuais, dando início à fase conhecida como puberdade. Então, é justamente o período que você está deixando de ser criancinha, e você está adolescente, está desenvolvendo o seu corpo, mais precisamente a parte sexual. Né? O seu corpo está sendo todo mudado e seus órgãos sexuais estão sendo transformados para serem capazes, né, de reproduzir. Olha aqui no esquema. Aqui é o sistema feminino, não é? O sistema genital feminino. E a glândula, que nós acabamos de falar, que fica no encéfalo, a localização delas. Nesta fase, o crescimento acelera e a massa corpórea aumenta. Isso acontece porque os hormônios sexuais estimulam a produção do hormônio de crescimento. Esse chamado estirão de crescimento pode durar de 1 a 3 anos. Depois o ritmo diminui, até que o crescimento se interrompe por volta dos 16 anos nas meninas e por volta dos 18 anos nos meninos. Porém, cada pessoa tem um ritmo próprio de transformação e é comum encontrar grandes diferenças na velocidade de crescimento entre jovens da mesma idade. Então, se vocês olharem para os irmãos de vocês, né, ou colegas, amigos aí, vocês vão ver que vocês podem ter a mesma idade e terem tamanhos diferentes, desenvolvimentos diferentes, ou então vocês vão lembrar, né, de alguém, tipo, se for do seu irmão, você vai ver que ele pode ter desenvolvido antes ou após a idade que você tem hoje. Cada pessoa tem o seu ritmo. Cada pessoa tem um ritmo próprio de transformação, e é comum encontrar grandes diferenças na velocidade de crescimento entre jovens da mesma idade. Na formação de um cidadão, é fundamental que se aprenda a reconhecer e a respeitar essas e outras diferenças. Nessa fase, os jovens podem ficar desastrados ou com partes do corpo com um pouco desproporcionais. Isso ocorre pois os braços e as pernas costumam crescer antes do tronco. Então, não se assustem se por acaso estiverem passando por essas diferenças, né? Durante a puberdade, as glândulas sudoríferas passam a produzir mais suor, cujo odor pode se intensificar. Além disso, a grande produção de hormônios estimula as glândulas sebáceas da pele, né, que produzem substâncias gordurosas, tornando a pele e os cabelos mais oleosos. A maior oleosidade da pele favorece o aparecimento de cravos e espinhas. Deve-se manter a pele limpa e não se deve espremer espinhas e cravos para não espalhar a infecção. Com o tempo, as espinhas costumam desaparecer. Mas se persistirem, né, ou piorarem muito, é aconselhável consultar um dermatologista, né, um médico de pele. A masturbação é comum na adolescência, devido ao aparecimento do desejo sexual. Existe o mito de que a masturbação pode provocar o aparecimento de acne, mas isso não é verdade. A acne é a formação de muitas espinhas causadas pela proliferação de bactérias nas glândulas sebáceas, provocando inflamação no local. Então, olha aí o rostinho, desde adolescente, né? Tá com acne. O de vocês também tá assim? Vamos seguir. Os meninos, vamos ver um pouquinho das mudanças que ocorrem nos meninos. Nos meninos,
Alguns hormônios liberados pela hipófise estimulam os testículos a produzir espermatozoides. E um hormônio, que é a testosterona. A testosterona, ela induz o crescimento dos órgãos genitais, os testículos e o pênis, e o desenvolvimento da musculatura corporal, em geral, aumentando a força física e tornando os ombros mais largos. Aparecem pelos no rosto, nas axilas, no peito e ao redor do pênis, na região chamada pubis. São os pelos pubianos. Os pelos dos braços e das pernas ficam mais longos e grossos. A voz vai se tornando mais grave. Durante a puberdade, pode haver um pequeno aumento dos mamilos dos meninos. É um fenômeno passageiro que costuma desaparecer em 2 anos. Se persistir ou houver outros sintomas, é preciso consultar o médico. Nos garotos, a puberdade geralmente começa entre 9 e 14 anos. É comum que meninos e meninas da mesma idade estejam em estágios diferentes na puberdade. Se começar antes dos 9 ou não começar até os 14 anos, ou se houver suspeita de outra alteração, deve-se consultar um médico, pois somente ele pode dizer se está tudo ocorrendo de acordo com o esperado. A primeira ejaculação costuma ocorrer pouco antes dos 14 anos, geralmente como consequência da estimulação dos órgãos genitais, conhecida como masturbação, ou mesmo durante o sono, que é a poluição noturna. Todo homem nasce com uma pele que cobre a ponta do pênis, é o prepúcio. Durante o banho, o garoto deve puxar essa pele para trás e lavar bem a região, evitando assim o acúmulo de secreções e bactérias entre o prepúcio e o pênis, que pode causar inflamação. Se o prepúcio for muito apertado e não for possível puxá-lo, deve-se conversar com o médico. Às vezes é necessário fazer uma circuncisão, que é uma cirurgia simples que retira o prepúcio. Em algumas culturas, essa cirurgia faz parte da tradição e é feita, em geral, alguns dias após o nascimento. Uma preocupação comum do adolescente é o tamanho do pênis. Não é raro que, sobretudo, os jovens se preocupem demasiadamente com o tamanho do próprio pênis. Porém, nunca é demais repetir que as relações sexuais envolvem mais do que apenas a anatomia dos órgãos genitais. A diversidade entre as pessoas pode e deve contribuir para a expressão de sua sexualidade. Agora vamos conhecer um pouquinho das mudanças das meninas. Nas meninas, a puberdade começa, em geral, entre 8 e 13 anos. Os hormônios da hipófise estimulam os ovários a produzir outros hormônios, e os estrógenos e a progesterona, e fazem os folículos ovarianos crescerem e produzirem ovócitos, como vimos anteriormente. Um dos primeiros sinais do início da puberdade nas garotas é o aumento das mamas, mas às vezes o primeiro efeito notado é o aparecimento de pelos nas axilas e na região do pubis, que com a idade se tornarão mais compridos, grossos e escuros. Os pelos dos braços e das pernas também ficam mais grossos e longos. Algumas garotas podem ter as mamas totalmente desenvolvidas já aos 12 anos, enquanto em outras isso ocorre somente aos 19 ou até mais tarde. A idade que ocorre o crescimento das mamas e o seu tamanho depende, entre outros, de fatores hereditários. Por isso, é interessante conversar com familiares adultos sobre o assunto. Eles podem ajudar você a entender melhor o seu corpo. O aumento das mamas é consequência do desenvolvimento dos canais que levam leite até o mamilo e do depósito de gordura em torno desses canais. A produção de leite, no entanto, só ocorre depois de um possível parto. Durante a puberdade, além do crescimento em altura e do aumento de massa corporal, os quadris das garotas se alargam e ganham contorno arredondado, por causa dos depósitos de gordura nas nádegas e nas coxas. Então, vocês viram aí quantas transformações ocorrem? Continuando, a idade em que a primeira menstruação acontece varia muito, mas se ela ocorrer muito cedo, antes dos 8 anos, ou demorar demais, não ocorrer até os 16 anos, é bom consultar um médico. A chegada da menstruação indica que o organismo já produz gametas e é possível engravidar, se ocorrerem relações sexuais desprotegidas.
Cada menina se desenvolve em um ritmo próprio e, portanto, pode haver muitas diferenças físicas entre garotas da mesma idade. Desde que a mulher não se sinta indisposta por causa de reações desencadeadas no período menstrual, como cólicas ou dor de cabeça, todas as atividades cotidianas podem ser feitas normalmente. Durante a menstruação, é importante cuidar bem da higiene pessoal, escolhendo o absorvente mais adequado. Em torno de uma semana antes da menstruação, algumas mulheres podem se sentir nervosas ou deprimidas, com dificuldade de concentração, dor de cabeça e outros sintomas, que desaparecem depois da menstruação. É a chamada tensão pré-menstrual ou TPM. Os sintomas variam muito de uma mulher para outra e podem ser confundidos com outros problemas. Mas para esclarecer as causas dos sintomas e a melhor forma de lidar com eles, é aconselhável uma consulta com o ginecologista, que é um médico já especialista em mulheres. Gente, agora nós vamos fazer a atividade, né, lá no nosso livro, na página 65, e começa da questão 2, né, a primeira nós já fizemos, e vai até a questão 7. Então, vamos lá? No caderno, identifique o trajeto do espermatozoide, que é o local de sua produção, até onde acontece a fecundação, identificando as estruturas numeradas. Vamos pensar, nós já sabemos onde é que ele é produzido, né, o espermatozoide. Mas vamos lembrar lá, qual é, gente? Qual é o local de produção do espermatozoide? Hã? Eu vou falar para vocês todas as estruturas. Eu sei que vocês estão aí olhando no livro, certo? Lá no esquema, vocês podem olhar à vontade. Eu vou falar e vocês vão só responder no seu caderno ou corrigir, se vocês por acaso já fizeram, né? Então, a primeira estrutura vai ser testículo, né, que é onde é produzido. Aí vamos agora descrever o trajeto dele até chegar na fecundação. Então, testículo, epidídimo, ducto deferente, glândula seminal, próstata, uretra, vagina, útero, tuba uterina. Então, vai ser onde acontece a fecundação, na tuba uterina. A questão 3 agora. Observe a figura e responda a questão. Olha aí, a representação simplificada das etapas do ciclo menstrual. Então, aqui está acontecendo, né, a menstruação, aí aqui passou o período de ovulação, ovulou, não produziu. Vamos lá. Que estrutura do útero está representada pela letra A? Isso aqui é o que, gente? A letra A, o endométrio, que é a pele que reveste o útero, certo? Aí a letra B. O que está acontecendo com essa estrutura entre os dias 1 e 4 do ciclo menstrual? Ou entre os dias 1 e 4, aqui. E como você chama, como se chama esse fenômeno? O que é que está acontecendo aqui? Ela está se descamando. Muito bem, ele está sendo parcialmente eliminado. Então, vocês respondem aí na letra B. O endométrio está sendo parcialmente eliminado. E como se chama esse fenômeno? Menstruação. É através da menstruação que ele é eliminado, né? A letra C. O que é o ponto preto indicado pela letra B? Vamos lá, esse pontinho preto aqui da tuba uterina. Ela é o quê? O ovócito. O ovócito. O que acontece com ele por volta do 14º dia? Vamos lá. Ele sai do ovário e passa para a tuba uterina. Ele é produzido aqui, né? Olha ele aqui dentro, na tuba, no ovário. Aí ele é produzido, passa para a tuba uterina. Letra D. Ocorreu gravidez no ciclo representado na figura? Nessa figura aqui, ocorreu a gravidez? Olha, ele foi produzido aqui, e o que aconteceu aqui? Não produziu, né? Não houve gravidez, né? Então, não ocorreu gravidez, porque no final do ciclo há uma nova menstruação. Olha aí. Certo? Vamos seguir para a questão 4. Alguns problemas no sistema genital feminino tornam necessária a remoção dos ovários e do útero. Nesse caso, a mulher continua menstruando? Ela pode engravidar?
E aí, o que é que vocês acham? Sem ovário, sem útero, dá para continuar menstruando ou engravidar? Hã? Vamos responder. Bom, ela não menstruará novamente, né? Porque não possui mais útero. Se a menstruação é a descamação do útero, então não tem como ela menstruar. E, consequentemente, ela também não tem um endométrio, né? Que é a descamação. Ela também não pode engravidar porque ela não produz mais ovócito. Então, se ela não os ovários são quem produzem. Então, não dá para engravidar. A quinta, que estrutura fornece alimento e oxigênio ao embrião? E qual fornece proteção contra choques mecânicos? Vamos lembrar lá da parte da gravidez que nós acabamos de ver. Que estrutura fornece alimento e oxigênio? A placenta. E qual fornece proteção contra choques? O amnion. Questão 6 agora. No caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Letra A. A ovulação ocorre nos primeiros dias do ciclo menstrual. Verdade ou não? Não é verdade, né? Letra B. O atraso da menstruação pode indicar a gravidez. Pode ou não pode? Pode. Quer dizer que seja a gravidez? Não, não é? Mas pode indicar. Pode ser. Tem que aguardar, né, o resultado. A letra C. O embrião formado nos primeiros dias após a fecundação é chamado de feto. E é? Não, né, gente? Não é verdade. Feto é quando o bebê já está prontinho, né? A letra D. A menstruação é a eliminação de parte da camada interna do útero? Sim, não é? Isso, que é do endométrio. Letra E. O cordão umbilical possui vasos sanguíneos que ligam o feto à placenta. É verdade? Sim, não é? Verdade. E letra G, letra F. O ciclo menstrual é controlado por hormônios da hipófise e dos ovários. Verdade? Verdade. Letra G. A placenta produz um hormônio que atua na gravidez. Verdade? Sim? Sim, verdade. Letra H. Na cesariana, o bebê nasce pela vagina. Não, né? É parte normal, assim, né? Letra I. Após a menopausa, a mulher pode engravidar naturalmente. Pode? Não pode. E letra J, a menstruação ocorre quando o ovócito secundário não é fecundado, não é? Se houver fecundação, vai para a gravidez. Como não houve fecundação, vem para a menstruação. Muito bem. Vamos para a questão 7 e última, né? Durante a gravidez, o embrião fica mergulhado em um líquido, que é o líquido amniótico, formado por água e sais minerais. Como ele consegue obter gás e oxigênio para se manter vivo? E aí? Pela placenta. Respondam aí. Pela placenta. Bom, e aqui termina, né, a nossa aula, nossa atividade, já respondemos. Então, boa sorte.